Boa noite, pessoal. Aqui é o Fernando e inicialmente saber se som e imagem, se tá ok. Por favor, aí no próprio chat da sua janela aí do Google, vocês têm um chat, vocês podem responder, me ajudar aí se tá ok. Respondendo é ok. O William já respondeu. Ótimo. Então, vamos começar. Prometo a vocês realizar mais lives ou produzir mais vídeos, né? Eu estou muito focado na produção das duas estratégias, né? A Xeon e a Lynx. A Lynx teve uma reviravolta para quem está mais tempo aqui na Topbot. A Lynx inicialmente ela iria operar com o mini dólar. E eu resolvi aproveitar toda a lógica dela e mudar aí um pouco, ajustar a vela do barco. Ela vai ser a nossa primeira estratégia para mini índice. Então estou aqui na reta final para entregar uma parte do material que falta para SmartBot para a gente lançar o quanto antes. Combinado? Ok, qual o objetivo dessa live hoje? Primeiramente, nós vamos apresentar resultados, tá? Resultados, interpretar um pouco os resultados dos robôs lá do placar. E depois dessa apresentação, a gente abre aí para quem tiver dúvidas, até mesmo dúvidas operacionais. Quem está começando agora a operação, tem muita gente que começa, né, a fazer o uso de robôs, mesmo vindo de operação manual. É natural ter dúvidas. Se você tem dúvida, não opere em conta real, tá? Sane, tá? Todas as dúvidas, tire todas as dúvidas, para só assim você iniciar a sua operação em conta real. Placar. Quem puder, quem tiver com dois monitores, por exemplo, né, pode colocar numa segunda tela, abrir o placar e acompanhar também esse passo a passo que nós vamos fazer aqui. Combinado? Então vamos pegar um primeiro robô, que vai ser aí um estudo de caso muito interessante, que é o sexto colocado. Quem aqui está desde outubro, pode ser início de outubro, meado de outubro, né? Tem alguém aí que começou a operar com esse setup Prometheus? Esse daqui, ó, o sexto colocado. Se tiver alguém aí, por favor, coloque aí no chat se chegou a operar no mês de outubro com o setup Prometheus. Bom, não apareceu ninguém. Acho que é todo mundo novato, é? Então vamos lá, vamos mais. Esse estudo de caso é interessante, né? A historinha do Prometheus é a seguinte: ele estava na primeira posição, né? E ficou durante aí um bom tempo nessa primeira posição e no mês de novembro ele praticamente devolveu todo o lucro alcançado em outubro. Se nós olharmos aqui esse robô, nós veremos na curva de capital, né, que é o gráfico, né, aqui em sumário. Legal. Então vamos lá. Então, se vocês observarem, nós tivemos aqui desde o início, né, lá na primeira semana, não pegou o mês todo de outubro. Nós tivemos um excelente ganho, né? Então nós vamos começar a praticar aqui, a interpretar um sumário, uma curva de capital, seus dados completos, né, as principais métricas que nós temos que avaliar de um robô que está em execução, principalmente um robô que está em execução em simulador
pessimista, que é isso daqui, ó. Né? Quem não sabe, a diferença entre os dois simuladores existentes lá na SmartBot, por favor, entre no site, vem aqui na FAQ e tem um artigo, né, detalhado explicando a diferença, tá? Ó, aqui você tem vários tópicos, né? Mas se você vier aqui em estratégias, você vai encontrar esse tópico explicando qual a diferença entre o simulador otimista e o simulador pessimista. E aí, os robôs que estão rodando na loja da SmartBot, eles ainda estão operando nessa metodologia aqui, que é o otimista, né? Enquanto que os robôs que estão operando no placar, eles usam pessimista. Qual é o melhor? Qual que mais se aproxima do resultado de conta real? É o pessimista, apesar do nome, né? Mas aqui tem explicando detalhadamente a diferença entre os dois, combinado? Voltando aqui para a análise de um setup, o que nós vemos aqui de cara nesse robô? Ah, ele é um robô que, no momento, eu não vou entrar nele não, certo? E também seria a minha recomendação nesse momento, né? Primeiro, que ele ficou negativo. Segundo, que ele está aqui com um fator de lucro e com um drawdown muito alto, né? Então eu não consigo ter segurança nesse momento, nesse robô, nesse setup. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Se nós pegarmos lá do dia 9, né? Então eu não preciso necessariamente definir a data inicial. E colocarmos aqui até o dia 1 do 11 de 2019, foi maravilhoso, né? Então, você partindo do princípio que ele começou com um capital de 2.000, quase que ele dobrou esse capital. Ele chegou num patrimônio aí de 3.888, né? Ótimo. E aqui vem a primeira lição, né? No momento que a gente utiliza um setup que hoje, quem é o primeiro colocado? É o Monte Fuji. E aí, qual é o momento que eu tenho que saltar desse trem em movimento, desse setup que está ali ganhador? Qual é o momento que eu saio, pulo desse avião, né, que estava voando tranquilo e de repente ele começa a devolver todo o ganho? Então, nós temos algumas maneiras de interpretar isso, né? Então, quem começou com o setup e ele veio, né, durante todo o mês, né, e só volto a lembrar, ele começou a operar exatamente, vamos ver aqui nas ordens, se ele começou a operar no dia 9 do 10 ou no dia 10, ó, no dia 10, né? Então, praticamente ele pegou aí metade do mês, e um pouquinho, alguns dias a mais. E chegamos até esse ganho aqui. Porém, no momento que vamos avançar mais uma semana. A partir desse momento, ele teve uma sucessão, um dia de loss, 2 dias de loss aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Um dia de loss, 2 dias, 3 dias, 4 dias e depois teve um gain, né? Aqui, pessoal, já seria um indicador, tá? Que é o momento de eu pular fora desse setup. E aqui nós temos uma outra situação, né? Que eu vou abordar daqui a pouco. Que alguns falam que é falta de sorte, alguém que tenha começado justamente aqui. Foi lá no site da SmartBot, olhou o placar, verificou que esse setup estava ganhador, se bem que ele lateralizou aqui, ó, ele ficou no movimento lateral, né, no famoso zigue-zague, né, perde, ganha, e aí entrou numa sucessão de perdas, né? Mas imagine o cenário de alguém que começou a operar com esse setup, e aí ele se baseia muito em quê? No que passou. Ah, ele vai recuperar. Então esse é um fator emocional que afeta também quem trabalha com robô. Porque a gente acredita que sempre vai ter um setup vencedor e esse setup vencedor vai
perpetuar aí por anos, né? E isso não é verdade, isso não existe, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que ter é o chamado gerenciamento de risco. O propósito dessa live hoje não é falarmos sobre gerenciamento de risco, de entrarmos em detalhes. Vocês podem pesquisar na internet, tem excelentes vídeos abordando esse tema, que é muito importante. Mas vamos simplificar e tentar fazer uma pequena receita de bolo, né, que sirva para vocês para qualquer setup, para qualquer operação automatizada, né? E aí, o que que acontece? Nós vamos ter pessoas que começaram aqui no início, que ganharam gordura, né? Foram acumulando capital. Entrou num período de estagnação aqui, nesse período, que durou aqui do dia 28, vamos considerar mais uma queda, até o dia 4 do 11. E aí, você já acende o sinal amarelo nessa situação. Começou um movimento de zigue-zague, tá certo? Se você já acumulou capital, né? Nós temos que avaliar esse ponto daqui, ó, né? A subida, ganhou, perdi. Eu estou falando, gente, eu não estou aqui entrando em detalhes técnicos, aqui não é aula de análise técnica, aqui é focado para o público, né, que está operando uma estratégia já pronta e que não interessa nesse momento a gente discutir suporte, resistência, topo. Aqui não é aula de análise técnica, aqui é focado para o público, né, que está operando uma estratégia já pronta e que não interessa nesse momento a gente discutir suporte, resistência, topo. Aqui não se vê isso. Isso aqui é um gráfico de curva de capital, né, de crescimento do capital. Então aqui nós não estamos vendo o gráfico do dólar, né, puramente o crescimento do capital. Ou, claro, a diminuição dele. Nós temos que abordar esse ponto, né? Não podemos só falar sobre ganho, ganho, ganho e esconder as perdas. Pelo contrário, estou começando justamente por um robô, por um setup que foi ganhador por um tempo e aí ele começou a devolver, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que criar um mecanismo, tá, de alerta para você. Isso não é automático. Você tem que controlar isso na mão, numa planilha, né? E você tem que fazer um ponto de corte. Você tem que fazer como se fosse um stop loss do seu capital. Então, vamos imaginar o seguinte: vou pegar o primeiro cenário. É um cliente, um assinante, que começou justamente, pegou esse movimento, né, de ganho por completo. Ele começou a fazer o zigue-zague. Começou a fazer, perdendo um dia, ganhando no outro, perdendo, ganhando. Que momento que eu iria abandonar o barco? Ou seja, o momento que eu iria dar uma pausa nesse robô, nesse setup. Eu não vou apagar esse robô, vou deixar ele lá, né, no meu canivete suíço, na minha carteira de robôs já criados. Eu considero que no momento que você tiver, tá, a partir do segundo dia consecutivo, você vai acender o sinal vermelho e você vai tomar a decisão de dar uma pausa por um dia, certo? Então é a primeira receita. Então você está aqui, ele cai, perdeu, deu um loss num dia, deu loss no segundo dia, opa, sinal vermelho, vou dar uma parada, vou respirar um pouco e vou ver o que acontece com esse robô, com esse setup. Eu acredito que vocês possam fazer isso. Não precisa você criar um robô em modo simulado. Acompanha o robô que está na loja, tá? E aí no dia seguinte, o que aconteceu? Outra perda, né? Então ficou bem claro que é o momento de parar e eu preservo o capital que eu ganhei. Eu perdi aqui, estava 3.888, né? Vamos fazer essa conta direto aqui pelo painel aqui, ó. Então no dia 2, eu vou pular o dia 1, né? Até o dia 5. Vamos ver aqui, ó. 1, 2. Falta mais um dia aqui. Então perdi um dia, perdi outro dia. Opa, sinal vermelho, né? Lembra que tem aquele sinalzinho amarelo, o zigue-zague, né? Ele ficou andando de lado no gráfico, parou de crescer o capital.
Aí você monitora o teu robô, monitora o desempenho do robô, tá? E você vai acompanhar por mais 2 dias. Perdi nesses 2 dias, opa, vou dar uma pausa. Então, nesse segundo dia, tá certo? De loss consecutivo, eu dou uma pausa. Aí, o que pode acontecer no terceiro dia? Né? Ele pode dar um gain, né? Eu posso entrar de novo e levar um loss. Isso ninguém sabe. Não existe bola de cristal. Então, quando eu vou começar? Digamos que esse terceiro dia aqui, no dia 6, deixa eu ver o dia 6. Ah, eu parei aqui no dia 7 na prática, e aí eu tenho o que acontece, por exemplo, digamos que a primeira sexta-feira do mês foi aqui no dia, foi nesse dia aqui, e o que eu tenho no na primeira sexta-feira do mês? A divulgação do resultado do payroll, né? É um índice que é divulgado toda primeira sexta-feira, claro que houve pregão nos Estados Unidos, né? Esse índice é divulgado e ele é um momento no qual que acontece do mercado que eu não recomendo operar, pelo menos com essa estratégia, a Orion Discovery, durante o payroll, né? Então você tem que também ter esse controle. Eu estou associando as duas coisas. Se por acaso no calendário, né, você chegou aqui 2 dias e você vai para o terceiro dia. E aí você, digamos que teve aqui um gain, ao invés de ter tido esse loss, teve um gain. Aí você fala, opa, vou entrar. Mas no dia seguinte que você vai retomar o uso desse robô, é justamente, digamos, hipoteticamente, que é o dia do payroll. Você vai pular esse dia. Então, são técnicas que você tem que começar a ter em prática, que você tem que ter o gerenciamento do calendário econômico, né? Quais são os eventos do dia, e também ter a percepção do que está acontecendo no mercado. Então, muita gente fala, robô, eu só vou dar play na segunda-feira e na sexta-feira eu olho qual foi o resultado. Não é assim que a coisa funciona, tá? Você não tem que ficar de babado de robô. Isso é verdade, tá? Mas ele é uma ferramenta de automatização das operações baseadas em critérios de análise técnica. O robô não vê, ele não enxerga notícia, o robô ele não sabe que vai ter payroll naquele dia. Então, isso é importante vocês terem ciência. Tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? O André Ramos aqui colocou, tipo eu, deve ter sido, acho que você começou com Prometheus, não foi, André? Aí teve muita gente, tá, que operou Prometheus e caiu, né, nesse movimento e deixou ele evoluir. Aí eu até solto esse alerta no grupo, tá, sugerindo que vocês parem de usar aquele determinado setup. Então vejam bem, o objetivo aqui da explicação é justamente determinar em que momento eu tenho que abandonar o barco temporariamente. Tá? Parar de usar esse setup, para não devolver tudo aquilo que eu ganhei. Agora, imagine alguém que entrou aqui no dia 28/10. Né? Então ele entrou com capital. Se nós colocarmos aqui dia 28/10, já é outro cenário, outra análise. Até, vamos considerar até o dia 8/11. O que aconteceu? Eu tive uma perda aqui, ó, em torno de R$ 600. Tá? Então, também vale essa análise, mesmo que você tenha começado aqui. Se você começou nesse ponto que você teve, ou aqui no primeiro dia aqui, você teve esse ganho, teve essa perda, teve o ganho, teve a perda, teve o ganho, é o famoso zigue-zague, está lateral aqui, né? Vamos dizer assim, a evolução do teu capital, e depois ele teve uma sucessão de quedas, é momento de você dar uma pausa para que não incorra em maiores perdas. Então nós temos que dar uma pausa. Se você começou aqui, eu não tenho outra palavra que posso associar que é falta de sorte. Não tem, não existe outra palavra naquele momento. Aí muitos podem perguntar: quando é que eu devo começar? É mais fácil responder quando é que eu não devo começar. Você não deve começar, por exemplo, em dia de payroll, a primeira sexta-feira do mês, certo? Então, primeira regra, né? Num dia que notoriamente
nós temos a divulgação de muitos índices macroeconômicos. Então, isso aí pode trazer muita volatilidade, que às vezes é até bom para o robô, tá? Dependendo do movimento inicial que nós tivermos no dólar. Tá? Agora, em linhas gerais é essa, evite os dias dos quais as notícias, né, macroeconômicas, a divulgação de índices, né, ah, possam influenciar o movimento do dólar. Combinado? Outro também dia que é importante vocês evitarem é o dia da rolagem do dólar, da rolagem do contrato, né? Que ele acontece aí no último dia, no caso do dólar, no dia útil do mês, né? Do pregão. Então vocês têm que também ter essa percepção desses pontos-chave que você tem que evitar a operação. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então nós pegamos o robô Prometheus, né, e avaliamos que o resultado dele depende, o resultado dele para você individualmente depende de quando, em que data você começou a operar. Né? Se você começou a operar, por exemplo, no dia 21 do 10 e você parou exatamente no dia 6 do 11, então, se você aplicasse essa teoria, essa receitinha de bolo que eu acabei de passar, né? Então, 21 de 10 de 2019. Vamos colocar aqui até o dia 6 do 11. Naturalmente, eu sairia com um pouquinho de prejuízo, porque esse resultado aqui, apesar das taxas, né? Mas eu preservaria meu capital. Então, note bem, no momento que eu comecei de uma determinada data, ele ficou no movimento de zigue-zague, que você tem que interpretar isso daqui, ó, tá? E ele teve as duas quedas sucessivas, eu dou uma pausa. Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de passar para vocês, em que vocês colocassem isso em prática para qualquer setup. Voltando agora para os três primeiros colocados, tá? Monte Fuji, o HAL X, que é o nome daquele robozinho lá usado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quem já tem aí os seus 30 e poucos anos, talvez tenha visto esse filme, é o robô da nave. Alps, aí tem os setups com nomes de montanhas, né? E alguém aqui está usando o Alps, que é o único setup robô que opera e inicia a operação no período da tarde? Tem alguém aí que está usando o Alps? Vejamos, o Alps ele é um setup que busca uma janela operacional, né? Quando eu digo uma janela operacional, é a janela de tempo. Né? E que janela operacional é essa? Ele é um robozinho, é um setup, que ele opera num curto espaço de tempo. Então, se nós olharmos aqui, ó, a janela dele operacional é de 50 minutos para ele fazer a última abertura de trade. Então, ele pode abrir o trade, né, até às 17 horas. 17h01, né, ele pode até continuar passadas as 17 horas caso ele esteja com o trade aberto, mas se por acaso ele fez um trade entre esse período aqui e encerrou a operação, ele ainda pode abrir um novo trade até as 17 horas. Então isso aí acho que já está claro para todo mundo. E aí, obrigatoriamente, após 25 minutos, ele vai encerrar a posição. Tá? Então, esse setup, ele busca, né, da mesma forma, se vocês olharem esses dados daqui, ele é idêntico ao Prometheus. Tá? Só que ele está operando no horário da tarde, que já aconteceu o ajuste. O ajuste do dólar ele acontece às 10 para as 4. Então, por isso que ele inicia às 16h10. Tá? Então, é feito um ajuste lá no canal de notícias, no Telegram. Eu publico ali aquele calendário econômico do dia e tem lá até um linkzinho que vocês podem clicar, que vai te abrir uma janela, uma página da B3 explicando o que é o ajuste do dólar. Né? Então, esse ajuste do dólar acontece no pregão por volta de 10 para as 4 horas da tarde. Né? Então, eu espero esse movimento ser feito. Né? E aí,
existe um bom movimento em termos de volume durante esse horário. Aí você fala, mas Fernando, o que eu ganho com Alpes é muito pouco, tá? O que eu ganho com Alpes é muito pouco, né? Aí eu devolvo a pergunta e faço para vocês esta pergunta. É, é melhor você ter um robô, né, ou colocar um robô para operar na parte da tarde que possa somar o teu capital, mesmo que de pouquinho em pouquinho, né? Então aí nós vamos entender o seguinte: é interessante ou não operar esse robô? Depende do teu plano na Smartboard. Se você tem um plano, por exemplo, que lhe permita operar aquele plano light, que lhe permita operar com 2 robôs, né? É interessante eu deixar 2 robôs operando, digamos, com o Monte Fuji e o Prometheus, e depois eu tenho que ter um trabalho manual de liberar um, né? Se eu estou com plano online, só posso rodar com 2 robôs, liberar um robozinho e depois colocar o Alps para funcionar, depois mais tarde eu tenho que parar o Alps e voltar para o robô. Isso você que tem que mensurar, se você está disposto a fazer isso, né? Quem já tem um plano que permita rodar 5 robôs e tem vaga, né, eu deixaria o Alps rodando, né? Então é uma dica, né? Ele tem aí dado bons resultados, né? Eu tenho observado isso, né? E aí como é que eu avalio um bom resultado de um robô, né? Então vocês têm que agora, quem não tem ainda noção daqueles resultados que aparecem para mim. Por exemplo, numa tela, vamos pegar um outro setup, o RAW, e vamos começar a entender aqui no sumário alguns dados que essa tela lhe apresenta, né? Então, eu vou fazer uma pergunta já baseado naquilo que nós falamos até agora, né, que eu falei até agora, que vocês estão ouvindo. O que vocês percebem nesse gráfico do Hall? Tem algum sinal amarelinho em aceso? Quem, quem aí, com base em tudo que foi colocado, ó, uma pessoa que já falou que sim, tem um sinalzinho amarelo. Mais alguém concorda? Lembre-se lá do Prometheus, que nós vimos. Amarelão, não botou aqui. William, foi o André, o William, amarelão, né? Está entrando um zigue-zague. Isso mesmo. Então vocês já perceberam, né? E quando ele entra num zigue-zague, você pode ver que ele não está rompendo esse topo aqui, ó. Ele não conseguiu ainda obter um ganho. Eu tive aqui 2 dias sucessivos, ó. Aí depois ele recuperou, perdeu de novo, recuperou, perdeu de novo, né? Então está no sinal amarelo. Se ele por acaso romper, esse balãozinho aqui atrapalha um pouco, mas se ele romper, ó, esse ganho aqui, a depender de quando você começou, tudo depende, gente, de quando vocês começaram a operar. E isso é individual, né? Os assinantes não começaram todos no mesmo dia. Então, quem começou hoje, vamos supor, os novos usuários começaram a operar hoje, já colocou em conta real e tudo, hoje levou loss, praticamente nos principais setups, né? Aí já dá aquela desanimada, poxa, primeiro dia, faz parte, né? Isso não tem como evitar, a gente tem que administrar isso também. Mas voltando a esse cenário, se nós pegarmos somente o dia de hoje, o gráfico não nos ajuda muito, né? Quem começou hoje, o gráfico dele é esse, certo? Aí você tem que partir sempre a sua análise do gráfico, né, completo do setup, desde a operação dele, certo? E aqui, nesse movimento lateral da curva de capital, é que você vai delimitar até onde você suporta uma queda. Então, se ele cair amanhã, se ele te perder o outro loss, ele vai bater aqui, certo? Mas caramba, segundo dia de loss, e se ele tiver um terceiro dia de loss? Será que já aconteceu isso? Né? Então a gente pode avaliar e puxar essa informação, né? Ou aqui pelo gráfico, você vem, avalia 1, 2, opa,
Essa queda aqui foi duas também, ó. Uma pequena, duas. Essa daqui, uma só grande, ó, tá? E também você pode vir aqui, ó, relatório completo, e você vai ter outras métricas, tá? Aí vocês vão posicionar nesses dois quadrantes aqui. E aqui eu tenho o número máximo consecutivo de trades com prejuízo. Não significa dias de prejuízo. Trades e prejuízo, tá? Então você tem aqui uma correlação, né? Ó, eu tenho aqui 11 consecutivos e tenho 3 trades, né, de perda. Agora, esses 3 trades de perda, ele pode ser no mesmo dia? Em tese, até poderia. Vamos avaliar aqui o parâmetro do robô. Quais são os gatilhos de proteção desse robô, desse setup, né? Opa, ele aqui, ele não tem um gatilho limite de perda, um stop diário de perda, tá certo? E ele pode fazer até 8 trades, seja positivo ou com resultado negativo, ele faz no máximo 8 trades negativo, durante o dia, que pode ser negativo ou positivo. E ele vai até as 16 horas para abrir trade, encerrando a posição obrigatoriamente às 16h45. Então, eu já dei uma olhada e já vi, peraí, então significa que esse robô ele pode ir até o final da tarde, né? E aí eu posso ter 8 trades. Já aconteceu de ter os 8 trades negativos? Aí você volta lá para aquele relatório, né? Relatório completo. E eu vejo aqui, ó, número máximo de trades com prejuízo 3, certo? Nós podemos visualmente buscar esses trades consecutivos aqui. Basta a gente ir avançando a página ou retrocedendo. Tive um ali, opa, um, dois, três, aqui ó, positivo, outro negativo. Mas eu perdi aqui, ó, no dia 19 e esse aqui foi no dia 21. Então não foi no mesmo dia. Vamos ver aqui, ó. 325. Depois eu vou entrar num detalhe, numa explicação para vocês sobre, às vezes, o porquê de ter um trade, um resultado, às vezes, superior ao que está lá no parâmetro, né? Isso é importante vocês terem ciência. (320) dois aqui consecutivos, mas em datas diferentes, um no dia 16 e outro no dia 17. E aí acabou. Aí, poxa, Fernando, não encontrou o trade negativo, né? Então, primeiro que eu tenho aqui alguns pontos, olha, que é interessante a gente observar, que note que eu entrei aqui, ó, isso é uma característica que às vezes acontece no simulador que ele não calculou. Aqui, ó, tá zero, ó. Mas aqui no olho a gente pode observar que ele fez um trade comprado, ele comprou a maior e vendeu. Então aqui era para estar vermelhinho, loss, certo? Esse valor aqui, ele é somado aqui em cima, tá bom? No retorno líquido total. Porém, não aparece aqui. Se acontecer isso com vocês, vocês têm que ligar no suporte da SmartBot, informar que o resultado não está aparecendo na sua lista de ordens, tá? Apesar de ele, volta a frisar, ele é computado no total, né? E você tem que informar, olha, meu robô é esse daqui, ó. Você dá lá o seu login da sua conta, informa o ID do robô. E aí ele vai apertar um botão mágico lá e vai resolver esse problema para você, tá? Então nós observamos aqui, ó, que os trades consecutivos, eles podem passar de um dia para o outro. Pode ser um trade negativo consecutivo, que foi no final do pregão de hoje, e amanhã ele ter dois trades negativos. Então chegaria nos três trades negativos.
Ok? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se tem alguma. Abrir o chat aqui. Pronto. Então vocês já notaram que o Hall está com o sinalzinho amarelo ligado. Ele entrou no movimento de ganha, perde. Então o que eu faço aqui? Vamos considerar desde o início do mês até hoje, qual é o resultado do Hall? Ele tá no 0 a 0 praticamente. Combinado? Então, nós estamos refinando a nossa análise, né, com relação a cada robô, a cada setup. Vamos agora pegar o Monte Fuji. Tá? Ok. Então ele pegou uma alta expressiva. O Monte Fuji, ele é um setup que ele faz menos entradas. Então, em alguns momentos, ele não faz entrada alguma, como nesse período daqui, ó, tá? Ele tem uma taxa de acerto muito boa. Eu ainda não entrei em detalhes sobre explicar para você sobre as métricas, né? Mas ele não está no movimento de zigue-zague, combinado? Aqui simplesmente ele não fez a operação, o que em tese é até bom. É melhor ele entrar somente nos trades, né? Ganhar e ter um percentual de perda menor, tá? Então, a análise recai também, novamente, a partir do momento que você começou. Então você tem que pegar o dia que você começou. Comecei no dia 8/11. Será que foi de lá para cá, tá bom? Aí eu tive um ganho de 3,63, né? E vamos agora explorar um pouco, para a gente abrir um pouco a mente sobre ganho, falar sobre ganho, tá? Muita gente fala, poxa, mas com esse dinheiro, com esse ganho aí, ainda tem que pagar o imposto de renda, pagar a assinatura da Smartbot, a assinatura da estratégia, se bem que agora quem aderiu aí à promoção da Black Week, né? Tá com a estratégia agora ad eterno até enquanto mantiver o plano da Smartbot, né? No dia que você cancelar o plano da Smartbot, eu acredito que a estratégia ela deixa de constar na tua conta, tá? Então, tem já uma grande vantagem, porque o valor do Orion, da estratégia Orion, ele equivale a aproximadamente 3 meses de assinatura, né? Ela está saindo por 599. Então, a partir do terceiro mês, em tese, né, esse custo ele some. Você só fica com o custo mensal do plano da Smartbot. Então, esse já é um bom negócio para quem aderiu, né? E aí, a gente tem que trabalhar sempre com ganho com base percentual, né? Com base percentual. Então, o que acontece aqui? Deixa eu, antes de puxar a calculadora, vamos avaliar, né? O setup Monte Fuji, ele começou aqui, o primeiro pregão dele, no dia 10, né? No dia 10, eu comecei com o capital de 2.000. Se eu considerar, vamos arredondar aqui para um mês e meio, né? Um mês e meio, vocês concordam comigo que é um mês e meio? Tá? Começou aqui, ó, no dia 10, né, de outubro, certo? E nós estamos agora, tivemos o mês de novembro inteirinho, né? Eu vou considerar como um mês e meio, tá? Então, eu comecei aqui eu tive um ganho aqui de 1.256,80. Isso aqui já está batendo as taxas, né? Considerando 20 centavos por contrato, viu? Tudo que é calculado aqui, ó, se nós pegarmos aqui no relatório completo, eu já tenho as taxas aqui considerando essa quantidade de trades, ó, foram somente 48 trades, compra e venda. E aí eu tive essa taxa daqui de corretagem. Claro que eu tenho os outros custos, né? E aí considerando esse resultado, em cima de um capital de R$ 2.000, eu tive 62, né? Eu tive 62% de ganho, certo? E aí, isso foi em um mês e meio. Eu vou dividir isso aqui até para um pouquinho mais, 1,7 meses, né? 36,96 bruto, né?
Claro que aí eu tenho um imposto de renda a ser recolhido ainda. Mas isso vocês podem verificar aqui, ó. Vamos pegar somente o mês de outubro, né? Se eu pegar aqui desde o início até o final do mês de outubro, qual foi meu ganho? Vamos ver lá. Mesmo ele tendo feito poucas operações, em cima de 2.000, eu tive um ganho, tá, de R$ 900. Então, essa análise, e mesmo você tendo ainda alguma dúvida sobre o simulador pessimista, você pode confiar o seguinte, que o resultado do simulador pessimista ele é muito próximo do real, desde que o operacional esteja equivalente, tá certo, ao do robô. O que significa isso? Então agora, depois que a gente avaliou alguns métodos de análise dos resultados, nós vamos começar a perceber, né, e corrigir alguns erros de operação. Porque não dá para comparar o resultado, não dá para comparar o resultado de um robô, né, que fique 24 horas, tá ali operando, eu aciono ele no horário correto, se eu interfiro na operação do robô. Exemplo, eu paro o robô com um ganho parcial. Ok, foi a sua decisão, foi a sua percepção de mercado. De repente, esse ganho parcial, você evitou levar um loss. Ótimo, sem problema nenhum. Mas o seu resultado já começa a ficar diferente do resultado do robô que está lá na loja, né? Então, isso tem que ser observado também. Então, gente, sempre trabalhe com ganho com base percentual. Por isso, entre no sumário, certo? Avalie aqui esse resultado. Você pode, por exemplo, pegar nos últimos 7 dias, aqui, você vai ver que ele vai te projetar ali, ó, e deu um lucro bruto de 4%. Né? Qual é a aplicação que dá esse lucro, né, dessa forma? Né? Agora, isso aqui vai ser uma constante? Esse resultado ele vai reproduzir agora em dezembro, em janeiro, em fevereiro? Eu não sei, eu não tenho como saber. Para isso que existe o placar. Né? Esse é o objetivo de ter o placar. Então, entenda o placar como um canivete suíço. Você tem um conjunto de setups. E aí, nós vamos, antes de partir para as métricas, que é o fator de lucro, trades, etc., drawdown, interpretar esses dados daí e definir o que é melhor a gente utilizar, nós vamos voltar para o placar e vamos ver uma outra informação que dá um alerta, né? Assim, dá aquele plim nos olhos e a gente fica animado. Caramba, esse robozinho aqui ele ganhou 340. Ele é bom? Será que ele é legal? Então nós temos que avaliar ele com outros olhos, né? Não é porque ele ganhou isso aqui num dia que ele é bom, certo? Não é porque esse robô Montefuji Hall perdeu por 2 dias que ele é ruim. Não é isso. A gente não tem que definir dessa forma. A gente tem que definir com critérios de métricas e daquela análise da curva de capital, com aquela dica que eu te dei, que faz um pouquinho, né, do gerenciamento de risco, é uma coisa muito superficial. E é com isso, com esses dados e essas informações, que eu vou melhorar o meu operacional com os robôs. Fechado? Então, gente, se a gente for pegar esse Elbrus aqui, ó, certo? A gente pode considerar ele um bom robô ou não. Então vamos primeiro analisar o setup dele. O setup não, o sumário dele. E aí eu vou lançar a pergunta para vocês. O que vocês acham? Sejam sinceros, viu? É um bom setup? Eu vou entrar com o Elbrus agora, eu vou esperar. Se eu tivesse olhando esse início aqui, ó, esse início aqui, muito pouco tempo, né? E nós vamos falar sobre esse fator tempo aqui. Mas esse setup, ele é bom? Eu já vou responder por vocês. Eu considero que não, certo? Ele não é bom. Aí nós podemos imaginar o seguinte: por que que o Fernando, a Topbot e a Smartbot mantém
né? Mantém lá no placar, mantém lá no placar, setups que estão com um resultado tão ruim que chegou a dar drawdown de 100%, né? Aqui. Por que eles estão aí? Né? Esses setups já foram muito bons em algum tempo. Agora, nós temos que entender o seguinte: poxa, afinal, muito tempo? Eu tenho aqui só uma média de 50 dias o robô operando. Gente, é o seguinte: o Setup Hall ele existe desde 2018, certo? Desde 2018. Entretanto, essa estrutura aqui do placar, ela foi montada agora nos últimos 3 meses. E aí nós tivemos que criar um robô, tá? Exclusivamente para operar dentro do placar. E aí ele ficou operando cerca de 5, alguns 10 dias, tá? Para começar a coletar os dados de operação em tempo real, setups. O nosso placar aqui, ele é composto unicamente de operação em simulador pessimista, tá? Então eu fiz questão de deixá-lo assim para ele reproduzir, tá, o mais fiel possível os resultados de uma operação em conta real. Combinado? Então é por isso que tem poucos dias, né? E aí nós vamos entrar agora num cenário de quais dados são importantes para nós interpretarmos aqui e tomar a decisão se eu entro ou não no robô. Por exemplo, o Adilson Freitas colocou aqui agora um comentário que no caso lá do robô do Elbrus, né, eu daria um tempinho para ele, né, para esperar. Então, o que eu faria aqui no caso? Eu ia esperar ele ter uma subida, ele romper pelo menos esse patamar aqui, ó, tá certo? Mas com convicção, ele passar do capital inicial. Deixa ele subir um pouco mais. Aí você fala, mas poxa, eu vou perder a oportunidade. Tá. E se ele descer aqui mais? E se ele fizer o zigue-zague, né, o serrote, né? Aqui já a gente não chama de zigue-zague, mas é o serrote para baixo, né? Ele vai descendo mais aqui. E aí, nós vamos começar agora a avaliar outras informações para determinar se eu posso, inclusive, mexer nesse setup, fazer um simulado meu. Você pode, a qualquer momento, pegar um setup proposto aí do placar e você fazer uma adequação sua. Como é que seria isso? Então vamos ver aqui com o Elbrus, tá bom? Com esse setup daqui. Vou no sumário dele, abro aí o relatório completo, certo? E eu observo que na ponta comprada ele está tendo um resultado, certo? Um pouquinho melhor na taxa de acerto. Já na ponta vendida, pouco. Agora, em termos de trades aqui com prejuízo, né, valor nominal, ele está praticamente pau a pau. Mas aqui, note bem, eu fiz 85 trades comprados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse setup, do jeito que ele está aqui, certo? Eu posso duplicar esse setup, né, copiar esse setup para um robô meu, né, aqui da minha conta. Acho que todos sabem fazer isso, pegar um setup que lá do placar e trazer para minha conta, clonar esse setup para minha conta. Todo mundo sabe ou alguém quer ver isso? Ok. Então, vamos lá. Tem alguém que não sabe copiar o setup do placar? Adilson quer ver. Então, vamos lá. Tem um aí, vamos fazer rapidamente isso daqui. Eu vou para o placar, escolho o setup que eu quero, no caso é o Elbrus, clico aqui em copiar robô para minha conta, certo? Cliquei. Vou escolher, claro, né? Você vai fazer um simulado, então não vou começar com conta real logo. Então, simulado, Elbrus. E aqui vou até aproveitar o gancho e vou lembrar do seguinte. Alguém sabe quantos contratos esse robô Elbrus ele opera? Porque é importante para eu definir corretamente o capital inicial. E eu não vi isso. Será que ele começa com 2 mini contratos? Com um? Eu tenho que sair daqui, certo? Eu volto lá nele, no setup. Acho que eu já fechei ele, né? Então vamos abri-lo aqui.
Ah, vou lá no parâmetros e vejo, ele começa com 2, certo? Por que ele começa com 2 e não com 1? Já estou dando uma aulinha aqui, vou extrapolar o tempo da live. É, porque ele faz realização parcial. Se eu realizo parcialmente, eu não posso fazer realização parcial com um mini contrato. Não existe meio contrato. Então ele tem que começar com 2. Ah, Fernando, mas eu posso colocar um lá e tirar a realização parcial? Pode, mas não deve, certo? Porque isso aqui afeta, de alguma forma, o equilíbrio dos resultados que foram otimizados por diversas combinações, certo? Não, você não é proibido, mas eu recomendo você, se você quiser fazer um backtest para ver, eu tiro aqui realização parcial, vai sumir o break-even, né? E aí eu boto aqui um, e aí eu rodo um backtest, vejo como é que se comporta. Pode, você pode fazer isso, tá? Então eu já sei que começa com 2. Vamos voltar lá para clonar esse robô. Clico aqui em copiar o robô para minha conta. E aí, gente, não comece com capital sugerido. Se você vai trabalhar com 2 mini contratos, a gente sabe, isso é padrão. É R$ 1.000 para cada mini. Então, o meu capital, 2.000. Ah, Fernando, mas eu sou mais conservador e eu quero trabalhar com capital de 1.500 para cada mini contrato. Ok. Então, 1.500, você vai trabalhar com 2? R$ 3.000. Tranquilo? Não façam isso, ó. Não comece com 1 centavo. Não comece com R$ 1. Tá certo? Você vai distorcer os percentuais de ganho. Comece efetivamente usando essa correlação de 1.000, no mínimo, R$ 1.000 para cada mini contrato. Então, no meu caso, 2.000. E aí, sempre está aparecendo para você simulador otimista aqui. O ideal é que você trabalhe com pessimista, tá? Sempre pessimista. Escolha ali. Cliquei, voilá, estou aqui com o meu setup. Aí você pega, tá com o setup, você pode dar play, né? Configura, não esqueça de configurar os custos operacionais, não vou entrar em detalhes nisso, não vai ficar muito longo a live. E aí você quer fazer aquela adaptação. Já criei o robô aqui, vou até salvar aqui de novo, ó. Salvar, ok, tá salvo. Né? Já posso dar play nesse robô. Ah, mas eu quero fazer o Elbrus com um contrato. Ah, legal, o que eu faço? Vou aqui, duplico esse robô, dupliquei, Elbrus, um contrato, um CT. Pronto. Opa, é um contrato? 1.000. Calma lá que eu não mudei, não vou mudar ainda não. Eu não vou mudar no robô que eu já tinha. Eu vou mudar agora. Clonou, duplicou, né? Aí agora eu venho aqui, um contrato, certo? Ficou vermelhinho ali porque não pode ter realização parcial se você só tem um contrato. Eu vou ser obrigado a desabilitar isso aqui. Desabilitei, ó, sumiu o break-even, ó. Tá? Sumiu o break-even. Então o robô ele vai ter outro comportamento. Combinado? Pode dar certo? Pode, né? Então aí, salvo aqui. Pronto. Estou com duas versões, né? Na verdade, o Elbrus original, que é o Mar Elbrus, e estou com o Elbrus de um contrato. Estou aqui com o Monte Fuji executando e tenho dois robozinhos parados, que foram os dois que a gente acabou de criar agora, certo? E aí eu posso inclusive fazer um teste, né? Posso rodar o backtest. Você sabe que já está liberado o backtest para a estratégia Orion. E aí, backtest aqui, ó. E aí, na minha conta, essa conta aqui é a conta só para fazer live, não tem backtest liberado. Então, gente, aí poderia rodar o backtest, iria avaliar o resultado e ter uma ideia se o setup ficou legal ou não. O William está fazendo uma pergunta aqui. William, daqui a pouco, deixa eu só finalizar aqui, aí eu respondo, tá certo? A tua pergunta. Só para não perder o ritmo aqui. Então, gente, ficou claro como que eu copio o robô do placar, né? Tá tranquilo. Vamos agora voltar para o nosso placar, né? E aí, vou a fazer aquela análise primeiro do que me é apresentado no placar.
certo? Então, anotem aí. Primeira coisa, quanto maior o número de dias operando, mais confiança esse setup vai lhe trazer, certo? Se bem que eu estou com uma média muito próxima aqui. Mas eu tenho outros setups, que eles estão, digamos, na incubadora, no laboratório, estão rodando. Tem uma série de outros setups que não entraram no placar ainda, certo? Então eu devo retirar esses dois aqui e a gente vai inserir novos setups ou variações dos já existentes para vocês terem um, é, um portfólio maior aí de robôs, tá certo? Então, dias operando. Fator de lucro é um item muito importante, certo? O resultado, se estiver aqui 100, 101, 102, tá? 107, praticamente o robô ele está no 0 a 0. Combinado? Então, esse não é o ideal para você começar, correto? É claro que tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, ele tem aquela subjetividade do caso, quem está desde o início da live, se você perdeu, você depois vai ficar gravado, eu vou postar aí no nosso canal do YouTube, você veja o início que a gente fez uma análise do Prometheus, que ele foi bom no mês e depois ele devolveu. Tá? Então, hoje eu posso estar aqui com o Monte Fuji e de repente ele começa a cair. Aí a gente cai naquela regrinha daquela análise, né? Do sinal amarelo, do sinal vermelho, dá uma pausa, enfim. Então vocês estão vendo que tem aí uma série de fatores que vocês podem trabalhar e operar ao longo da semana com os setups que estão aí ganhando. E aí, qual é o fator de lucro que é o ideal para eu poder operar? Certo? Eu sugiro a partir de 1.20, certo? E para ser um pouquinho mais conservador, 1.25, certo? Então nessa categoria eu já faço um corte aqui, nesse momento, hoje, dia 2 de dezembro de 2019, tá? Com base nesse placar, nós só temos 3 robôs que estão com fator de lucro dentro desse critério. Tá? Então, abaixo de 1,20, né, não é o ideal. E isso muda muito, isso aqui muda muito, tá? A depender do resultado diário. Combinado? Então vocês podem ver, mesmo ele tendo aqui um bom resultado, o Elbrus, tá? Ele ainda tá lá atrás com 0,89, certo? Outro fator interessante que muita gente pensa que quanto maior o percentual de trades com lucro, melhor é o robô. Não é não é tão simples assim, tá certo? Às vezes eu tenho, vocês vão ver isso nas demais estratégias, então são excelentes estratégias que estão aí na loja, né? E tem o mesmo comportamento que a gente aqui. Hoje o robô pode estar ruim, mas ele foi muito bom no mês passado, nos últimos 2, 3 meses. Você tem que avaliar isso. Mas pode haver, e você vai encontrar, robôs com 35% de taxa de acerto. E está em primeiro lugar com um excelente resultado. Por que isso? Porque quando ele acerta, ele tem um gain em termos de resultado financeiro muito maior. Poxa, Fernando, como é que eu vejo isso? Tá? Então é simples. Você escolhe um setup qualquer e você pega aqui, por exemplo, vamos pegar o Monte Fuji mesmo, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Monte Fuji, pronto, está aí na tela. Né? Você vai lá em relatório, está lá, 79% com. Você vai, clica em relatório completo, abriu, certo? Você vê essa relação aqui, ó. Por que ele está positivo? Ele acerta bastante, porém ele ganha pouco em relação ao prejuízo médio, certo? Então, para cada vez que ele perde um trade, e na média ele perde 221, tá? Eu tenho que ter aqui 2,3, né, gains, né, de trade, quem está falando, para suprir essa perda daqui. Então, essa taxa percentual é que ajuda. Em contrapartida, você pode pegar robôs e setups
que tem uma taxa de 35%, e aqui o valor do lucro médio seria o contrário. Aqui estaria o 221 e aqui o 91. Ou seja, ele acerta pouco, mas quando ele acerta ele ganha bastante. Certo? Então, é esse racional que é importante também vocês observarem na análise da escolha do robô. Tá? Então, às vezes a gente leva, uma pessoa começa a operar o robô e aí já leva logo um loss, R$ 200 aqui, ó. R$ 200 aqui embaixo, olha lá. Né? Caramba, foi um loss pesado. O pessoal bota até assim lá no chat, né? Nossa, eu levei um loss pesado hoje, 10 pontos, 15 pontos, etc. Né? Então, faz parte do racional do setup. Tá? Às vezes ele tem uma taxa de assertividade alta, né? Mas ganha menos quando ele perde. Beleza? Então, gente, voltando aqui para o placar, nós já falamos do dias operando, significa que ele tem robustez. Fator de lucro, 1,20, o mais conservador 1,25 para vocês escolherem, tá bom? Falamos aqui da taxa de percentual de acerto dos trades, né? E nós temos, por último, o drawdown máximo, que seria o rebaixamento. Tá? Isso aqui, esse percentual, é quanto, vamos falar de uma forma mais bruta, tá? É quanto ele vai num eventual, no maior pico ou rebaixamento, queda, né? De capital que teve no período desde o período total da operação desse robô. Então, se nós pegarmos aqui, vamos voltar ao caso do Monte Fuji, tá? Lá desde o início da operação, operação total, que eu estou avaliando aqui, eu tive um rebaixamento de 23,57, significa que ele chegou num topo, tá? Que pode ter sido esse daqui, e teve uma queda, ou nesse topo aqui, ó, e ele teve essa queda de 23,57%. Porém, isso é o momento total. Se você começou aqui, no dia 8/11, muda completamente o resultado. Tá? Então, cada sumário reflete desde o momento que você começou com esse setup. Já aumentou para 31. Eu vou tirar esse gain daqui, então vou colocar ele aqui, ó, operando a partir do dia 11. Vocês vão ver que vai aumentar, certo? Já foi para 37%. Em linhas gerais, significa que daqui até esse ponto eu quase perdi 40% do meu capital. Eu comecei aqui com 2.000, tá? E perdi lá, ó, tô com 1.244, correto? Poderia ter perdido mais? Sim, poderia ter perdido mais. Depende de uma série de variáveis, tá? Ainda bem, ele recuperou aqui, ó, recuperou, levou um tempo. Quanto tempo que ele levou? Ele levou aqui, ó, até o dia 25, quase chegou lá no capital inicial, certo? E aí você fala, poxa, praticamente foi um mês perdido. Não, metade de um mês, né? Perdido até aqui. E aí ele chegou no ponto, né, inicial que você começou lá. Estou partindo do princípio que você está trabalhando com 2 mini contratos, né? Então aí ele chegou aqui de novo no ponto de partida. Aí teve um gain e voltou de novo, certo? Então essa é a vida, esse é o cenário do robô. Mas aí na hora que você olha no geral, você avalia legal aqui com relação a tudo que eu falei, né? E volto a lembrar a todos que passado é passado, gente. Certo? Ninguém sabe o que vem do lado direito do gráfico. Eu não sei como que vai ser o mercado amanhã. Não tem como saber se vai ser um dia bom ou ruim. É muito difícil isso. Então tem muita gente que trabalha com análise técnica, com as figuras, com os candles, enfim, tem várias técnicas, tem várias interpretações disso. Né? O robô, ele lê indicadores técnicos e ele vai operar de acordo com esses indicadores. Se eu entendo um pouco do mercado e eu tenho meu feeling, fala, nossa, o dia hoje eu estou achando que não é bom para operar, certo? Eu vou te dizer com convicção. Já tive vários assinantes que usaram esse feeling, tá? E evitaram loss. E outros nem tanto, foi gain. Então é tudo muito subjetivo. Vou abrir agora
para vocês. Nós já falamos aqui sobre as principais métricas para vocês avaliarem, tá? Sim, tem um detalhe importante que até alguém no grupo comentou, e quando nós divulgamos que podia se fazer backtest, vocês podem ver até lá no grupo, lá no Telegram, que o hall, olha pessoal, o hall aqui, comprado e vendido, foi muito ruim, né? Eu lembro desse comentário. E por que que o hall ele é melhor comprado do que se eu deixá-lo, ó, está apenas comprado ali, né? Do que deixá-lo comprado e vendido, né? Então, por conta, gente, deixa eu voltar aqui, ó, por conta da época que ele foi concebido, certo? Até esse momento, esse ciclo que eu analisei, porque eu não analiso todos os setups e fico fazendo backtest de todos os setups todo dia, é impossível se fazer isso. Então, no momento que eu concebi e lancei esse setup atualizado, tá? Naquele momento de mercado, o hall, nesse tempo gráfico aqui, com essa operação baixa, significa que ele vai operar com tempo gráfico, time frame de 10 minutos, ele se dá bem operando somente no sentido comprado, certo? Se eu mudo isso daqui para comprado e vendido, eu vou ter um outro resultado. Mas vocês agora, vocês têm a liberdade de fazer backtest. Você pode, por exemplo, fazer um backtest. Cortou o áudio? Espera aí, voltou? Vocês ouviram até onde? Eu estava falando se vocês têm backtest, a liberdade de fazer o teste, não é isso? Legal. Então, gente, vocês têm a liberdade de fazer a frequência baixa, 10 minutos? Legal. Então, o setup original do Hall qual é? Apenas comprado com a frequência de operação em baixa. Entre outras coisas que ele muda no setup, na hora que você clica aqui, ó, média, alta, baixa, para quem já opera, por exemplo, com home broker, conhece um pouco de AT, análise técnica, tá? Uma das coisas que ele muda no setup, lá dentro do código do robô, é baixa 10 minutos, média 5 minutos e alta tempo gráfico de 1 minuto. Legal? Então, gente, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Você pode começar a fazer um teste o seguinte: você roda um backtest aqui dele original. E você roda, digamos, 1 mês só, para ser rápido, tá? 2 meses para ter um resultado, porque você vai fazer um teste comparando a mudança de algum parâmetro, né? Aí depois você pega e fala assim, peraí, vou ver apenas comprado com ele na frequência média. Roda outro backtest, certo? Tá? Eu não sugiro, a princípio, nesse momento do mercado, nós não temos nenhum robô operando com frequência alta, salvo engano. É tanta coisa na minha cabeça aqui, às vezes tem, mas salvo engano não tem nenhum operando com frequência alta, que é tempo gráfico de 1 minuto, né? Mas você combina e vai rodando o backtest, vai comparando os resultados. Aí depois você repete o ciclo, botando ele comprado e vendido. Aí começa, faz ele na baixa, o mesmo período, o mesmo capital. Não esqueçam disso, tá? Senão, se você faz um backtest com capital de 2.000, depois esquece, veio lá na tela 5.000, acabou-se. Ignore esse resultado, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês fazerem também e começarem a usar a ferramenta de backtest. Combinado? Então, façam esses testes e avaliem. Aí a forma de você avaliar isso, seja no backtest, seja de um robô que está aqui no placar, é você sempre entrando no relatório completo e avaliando aqui. Aí você fala, poxa, isso aqui está tudo zerado, é porque o setup está configurado para operar somente comprado. Mas se eu pego um outro, né, por exemplo, K2 aqui, K2, o Everest, vamos pegar o Everest para mudar um pouco. Será que o Everest ele opera nos dois sentidos? Apenas comprado, vamos pegar outro, né? Então, eu tenho aqui o Vostok. Já tem uma versão 2 dele que eu vou liberar o quanto antes, que ficou show, tá? Então, apenas comprado também, né?
Ahn, E aí vocês façam essa combinação, tá bom? Tem outra, olha gente, tem uma infinidade de dicas. Eu vou deixar para uma segunda live para a gente falar, tá? Do que vocês não devem fazer. Mas a primeira dica que eu vou deixar aqui nessa live é o seguinte: é com relação a isso daqui. Se o robô, tá, está configurado para iniciar a operação a 9h25 e você correu, papapá, chegou, estava no celular, estava fora de área, enfim, não importa, né? E já deu 9h30, não ligue o robô, certo? Não ligue o robô, certo? Você pode até ligar, conta e risco totalmente sua, né? Seu. Você tem que ter em mente que por que que um é 9h25, outro é 9h40, outro é 9h30, outro é 9h10, outro começa às 9, tá? Tem ali todo, volto a dizer, a palavra a famosa palavra racional. Tudo foi pensado, tá? Para ele começar às 9h25 ou começar às 10h10, que é 10 minutos após a abertura da B3, do Mercado à Vista, tá? 11 e pouquinho, tem o Apollo, que é 11 e pouquinho. Tem o Prometheus, que vai sair agora, o NYSE. Deixa eu ver se eu colo para. Não posso mostrar a tela ainda para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Cadê o NYSE? Deixa eu ver aqui. Espera aí ele. Já na nova estratégia. Nos iam. Aqui, achei. Pronto. Acho que eu vou conseguir copiar a tela para vocês. E vocês vão notar que é o Prometheus. Eu vou fazer um print aqui da tela, tá? Deixa eu cortar aqui. Pronto. O Prometheus, nesse período crítico. Deixa eu trazer para cá, olha aí, ó. Tá? Mas esse é o Prometheus rodando na nova estratégia Xeon. Tá? Eu peguei o mesmo setup, o mesmo racional, mas a estratégia é outra, né? E aí, o que, que aconteceu? Ora, aquele período todinho de novembro que o nosso Prometheus no Orion devolveu, né? Certo? Vamos tentar comparar isso aqui, ó, para a gente ter uma ideia do que acontece de um mesmo setup operando, né? E deixa eu pegar aqui a data que ele começou o Prometheus aqui, que foi o dia 19. Então, se nós compararmos o dia 19 do 11, esse Prometheus, teve essa curva de capital, né? Enquanto isso, nós tivemos aqui, ao invés de uma perda de R$ 400, dá dando para ver aí, ó, nós tivemos no Prometheus, mudou um pouco o horário, tá? Mas mesmo assim ele rodando nesse horário da abertura da Bolsa de Nova York, que pega um volume, né? Que entra aqui na B3. Mesmo assim, na hora não teve um bom resultado. Mas na nova estratégia, tá? Ele teve um bom resultado. Aí, para a gente encerrar a live e entrar nas perguntas e respostas, tá? Com vocês. Vocês vão falar assim: caramba, essa nova estratégia aqui ficou muito boa, porque o Prometheus lá perdeu 400, aqui ganhou 800 praticamente, né? Não fiz um bom negócio em ter assinado a estratégia. Gente, não esqueça o seguinte: vocês compraram um ativo, vocês compraram uma estratégia que agora é de vocês, tá no bolso, certo? E não tem mais custo de mensalidade, quem aderiu, né? E ela vai trabalhar em ciclos. Vai ter um momento que a Orion, certo? Alguns setups dela não vão ter bom resultado, em outros vão ter. E é assim, é esse ciclo, tá? Então, entenda isso como um canivete suíço. E aí vai entrar a Xeon, né? Vai entrar a XYZ, as estratégias. E aí vocês vão compondo, né, esse é o portfólio de estratégias. Às vezes você fala, mas eu vou ficar pagando diversas estratégias? Sim, vocês têm que entender que
uma estratégia, ela tem que dar lucro suficiente para cobrir os custos dela, certo? E numa visão de carteira, de portfólio, né? Uma pode ajudar outra. Então, uma tem um ganho que compensa a perda de outra, mas no mês dá um resultado positivo, e assim vai. O pior é você ficar só numa única estratégia operando. A não ser que você, aí secretamente, não quer compartilhar aqui comigo, com a gente. Você desenvolveu o famoso Santo Grau, o setup do Santo Grau, né? Aí divulga pra gente, poxa, né? Pra gente poder ganhar um dinheirinho também com a própria. Porque combinação de parâmetros ela é enorme, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Vocês tenham absorvido algo aí do que eu apresentei, que seja uma coisa útil para vocês. E vamos agora abrir aí as perguntas e respostas, tá bom? Quem tiver dúvida, a hora é agora. Quando teremos robô para índice no Orion? Na verdade, nós já temos o robô para índice, certo? Ele não foi lançado, né? O nome dele é o Lynx. Eu estou aproveitando aí a- até a informação que eu dei, né, logo no início da live, né? Nós temos duas estratégias que estão para próximas de serem lançadas: a Zion, tá? E a Lynx, ok? Então, a Lynx ela vai ser uma estratégia focada inteiramente em mini índice. A Lynx, a logo dela é essa daqui, certo? E a Zion, tá? É uma evolução da estratégia Orion, porém com outros indicadores de entrada, certo? Então nós temos esses dois lançamentos que vão acontecer. Estamos trabalhando assim loucamente para fazer o lançamento dessas duas estratégias o quanto antes, tá bom? Aí você me fala, eu não aderi à promoção aí da Black Week, eu tô com a minha mensalidade da minha assinatura mensal do Orion, eu posso migrar ou usar a Zion. Não existe migração de assinatura, tá bom? Você utiliza o máximo de tempo que você tem, certo? Para você, digamos assim, a não ser que você queira interromper realmente aquela assinatura e começar a usar a nova, tá? Então, em breve vocês vão ter aí a estratégia Lynx, que tá show de bola os resultados dos robôs. Vai ter placar também, tem muita coisa boa para vocês aí. Espero que seja um lançamento de Natal. Mais alguma dúvida, gente? Obrigado aí, gente. Obrigado, William. Qualquer dúvida que vocês tenham, vamos fazer aí mais lives, tá bom? E estarei aí à disposição de vocês, combinado? Pessoal, boa noite. Grande abraço. I don't need to know.